Então, vamos todos agora, nesse momento, elevar o pensamento ao alto, agradecer a Deus Pai, na sua infinita bondade e misericórdia, por esta oportunidade, que todos aqui presentes e todos aqueles que virão posteriormente assistir a esta aula, possa ser agraciado com todos esses fluidos benéficos que está nos envolvendo nesse momento. E assim nós pedimos a permissão para dar início a esse estudo, a esta reflexão, e que estas palavras não apenas fiquem neste momento, que todos nós consigamos colocá-las em práticas no nosso cotidiano. Que assim seja. Nós vamos estudar hoje o Evangelho, que para nós espírita não é difícil, mas para outras criaturas que não a veem com a profundidade da doutrina espírita, tem uma dificuldade de entendê-lo e de processá-lo. Quando nós ouvimos o Espiritismo bem compreendido, isso aqui é grandioso, sobretudo bem sentido. Facilita a prática do Cristo e a fé inabalável. Quando nós entendemos e compreendemos a profundidade da doutrina espírita, fica muito mais fácil a nossa jornada, o nosso caminhar. E nós vamos estudar hoje Amai os vossos inimigos. Esta aula é belíssima, é muito interessante quando nós olhamos para ela com a visão do Espiritismo, com a visão espírita, com a visão de médium, com a visão de trabalhador. Retribuir o mal com o bem. Todos nós médios que aqui estamos, nós estamos estudando e aprendendo que nós precisamos modificar e transformar o mal. Todo mal tem que ser transformado em bênçãos e luzes. O mal. O que é o mal na nossa vida? É a forma pensamento. Todos os humanos, vivos e mortos, eles emitem uma onda pensamento. E essa onda pensamento, ela segue o seu destino. Naquilo que você deseja, naquilo que você se propõe. Temos raios luminosos de amor e luz, e temos raios negros, grossos, pesados, densos, que ao cair sobre nós nos machuca e nos fere. Todo mal são formas de pensamento dos vivos e dos mortos. É o desejo, é a energia, é o pensamento. É a vontade da pessoa, do bem ou do mal, que ela usa a sua vitalidade. Ela usa o seu ectoplasma. Ela usa a sua mente. Todo mal que nós vemos sobre a Terra é causado pela mente dos vivos e dos mortos. Ele pensa e ele realiza. Aonde ele estiver, ele está realizando. E isso chama-se causa e efeito. O ódio é um pensamento. O pânico é um pensamento. O temor é um pensamento. Miséria é um pensamento. Tristeza. Nós, médios, quando nós vamos orar, nós precisamos modificar o ódio, o pânico, a miséria e a tristeza de dentro dos nossos lares ou em nós mesmos. Nós temos que trabalhar no sentido de mutação. O que é o bem? O bem também é a forma pensamento, que pode transformar os fluidos dos vivos e mortos. Os espíritos podem, espíritos, eu, vocês, todos os seres humanos, podem modificar, dirigir, mudar a constituição dos fluidos. O ódio é uma constituição de fluidos. A tristeza também. O médium é aquele que modifica,
é aquele que transforma. Eu tenho na minha casa o fluido da severidade, agressividade, e eu, médium, vou orar, modificar, elaborar e vou transformá-lo em afabilidade. Eu tenho o ódio dentro da minha casa vibra o ódio, vibra o desamor, os conflitos, toda a maldade. O médium vai queimar, solver, desintegrar, limpar, esterilizar e vai transformar em amor, em esperança, no bem. Então, ele vai buscar as energias salutares de Deus, de Jesus, dos espíritos superiores e vai trazer a harmonia para ele e para o seu lar. A tristeza, o médium tem que cristalizar em alegria. Quando nós temos um lar, um local, que aquele ambiente é de tristeza, de dor e de miséria, aquele fluido ambiental, fluido mental, ele irradia, está preso nas paredes, nos móveis, nas flores, nos frutos, na semente, na geladeira, em todo lugar. Então, o médium, ele aprende a limpar, ele aprende a modificar e deixar a sua casa cheia de alegria, cheia de felicidade. É isso que é o dom da mediunidade. É isso que médium faz com todo o seu processo de espontaneidade, de equilíbrio. Para realizar, eu preciso da partícula divina. Nós, espíritas, não temos como fazer nada, absolutamente nada, sem o amor de Deus. Deus, toda a sua partícula, o médium tem que chegar até Deus, tem que pedir para Ele. Essa partícula grandiosa do amor de Deus é o que nos ajuda a modificar, porque Ele é dono de tudo. Ele é a maior energia que existe. Mas quem sujou fomos nós. Os humanos, os terráqueos. Nós sujamos tudo, estragamos tudo. Nós somos bons nisso. O que nós temos que fazer? Pedir a Deus que nos dê essa força que Ele nos deu, o dom da mediunidade, para que ela possa trabalhar junto com os espíritos e limpar. Onde houver ódio, que eu transforme em amor. A prece de Francisco de Assis é uma das maiores preces que o médium precisa aprender. Onde tem ofensa, que eu transforme em perdão. Onde tem discórdia no meu lar, que eu transforme em união. Onde tiver dúvida, que eu transforme em fé. Onde tiver o erro, que eu transforme em verdade. Onde tiver o desespero, que eu transforme em esperança. Onde tiver tristeza, que eu transforme em alegria, trevas em luz. E é isso que é o cristianismo. É isso que é o espiritismo. E é isso que é o dom da mediunidade. Quando nós compreendemos isso, se torna muito fácil o nosso caminhar. Aí vem Jesus, com a sua grandiosidade. Amai os vossos inimigos. E aí nós perguntamos, mas quem são meus inimigos? Nossos inimigos? São os vivos e são os mortos? Quem são? São os nossos cobradores de vida passada, nossos obsessores, espíritos preciosos sábios, familiares, caluniadores, enganadores, difamadores, perseguidores, duelistas. Esses espíritos que tentam constantemente, com os seus raios, a nos impedir de crescer. Porque os maus espíritos, eles não têm vontade que o outro cresça. Eles querem que todos sofram tal qual eles. Então, eles fazem um trabalho gigantesco de impedimento. O médium espírita recolhe esses espíritos para as colônias espirituais. Com certeza terá que passar pelo laboratório de modificação de fluidos, porque o fluido dos espíritos caluniadores tem que ser solvido.
dos enganadores, você tem que tirar esse fluido que engana, porque ele está no ar, ele está na casa, ele está no trabalho, ele está na vida, ele está na rua, ele está em todo lugar. O médium, aos poucos, vai se libertando de tudo isso e vai encontrando o seu caminhar. E continua o evangelho. Filhos de Deus, que faz levantar o sol para os bons e maus. O evangelho vem mais uma vez. O sol é uma morada dos espíritos superiores, maior de todo o nosso sistema solar. O sol, essas emanações solares, são irradiações dos espíritos superiores que emanam para todo o nosso sistema solar, para a Terra, para Vênus, para Marte, para Júpiter, Saturno. Todo ele ainda sobra emanando essa luz para o fluido cósmico universal. Então, esse fluido cósmico universal, ele é extremamente importante. E o médium tem que saber ir lá, buscar essa energia do fluido cósmico universal. Chuva. A chuva significa fluidos curadores, que vão cair sobre os justos e os injustos. Quando nós, espírita, compreendemos que nós estudamos só o fluido universal, os fluidos curadores, nós compreendemos a grandiosidade da doutrina, a sabedoria de Deus, quando nos deu a mediunidade, essa luz, essa alegria de vida e de trabalho. Qual que é a recompensa para nós, trabalhadores? O auxílio a todos os espíritos, sem distinção. Fazei o bem a todos, sem esperar coisa alguma. O médium, ele vai socorrer os espíritos negros, brancos, índios, caboclos, pretos velhos, caídos, bandidos, assassinos, hipócritas, políticos, falsário, todo mundo, juiz, promotor, todo mundo. Não vai poder chegar, eu vou atender porque esse aqui é preto. Isso não existe. As almas não têm essa cor é da pele. Gente, a alma, nós temos a cor da alma. Não vou atender porque ele é rico. Isso também não existe. Porque tem pessoa que fala, eu não vou atender fulano, meu parente era rico, orgulhoso, vaidoso. É melhor você atendê-lo. Levar para uma colônia, botar ele para estudar, para ele aprender. Por quê? Ele vai nascer na tua família. Eu sinto te dizer que teu parente rico vai nascer pobre, e aquele pobre que a gente fala com a barriga cheia de ouro, né? Então, é isso, vai nascer querendo ainda o que não precisa. A educação do espírito após a morte é importantíssima. Quando o espírito volta para cá com casca e tudo, ele volta do jeito que ele é. Com aquelas imperfeições, com arrogância, não obedecer, não obedece pai, não obedece mãe, não obedece tio, não obedece professora, não obedece ninguém. Porque o espírito volta com casca e tudo. O que nós temos que fazer? Nós temos que preparar a nossa família para voltar com dignidade e honra. É isso que é espiritismo. Fazer com que os nossos familiares, ao retornar aqui, depois de um período, nas escolas, no trabalho, no crescimento, na pesquisa, possam retornar com uma visão melhor, mais digna, mais nobre, que venha auxiliar a família no seu crescimento. Qual a diferença que pode impedir o nosso crescimento? O egoísmo e o orgulho. Nós não podemos ser egoístas em nada. Nós não precisamos ser egoístas. Aquilo que o espírita aprende, ele doa. Eu hoje, com meus 75 anos, eu só tenho o meu estudo, porque eu pouco posso trabalhar, eu pouco posso correr atrás de alguém. Ainda tenho dificuldade. Com a idade chega e nos para. Mas o que sobrou para mim de tudo isso? Sobrou meu estudo, sobrou minha pesquisa. Nós temos que doar. Nós temos que dar aquilo que nós temos. Nós podemos dar o trabalho, nós podemos dar a educação, nós podemos ensinar aquilo que temos. Então, nós temos sempre algo para dar, sempre. E quando nós somos egoístas, nós desmagnetizamos, transformamos nós e nos tornamos caridosos.
que é o pensamento trabalhando. Então, eu posso trabalhar, eu posso orar, eu gosto de orar, eu gosto de estudar, eu gosto de pintar, eu posso desenvolver isso daí. Ser uma pessoa idosa, mas feliz. Feliz, porque meu trabalho, minha mente funciona. Pode ser que meu pezinho não funcione, nem minha mãozinha, mas, de restante, a cabeça está ótima. E é isso que importa. Modificar o orgulho e transformá-lo em justiça. Todo espírita, ele é, em parte, justiceiro. Todo espírita, que ele arranca o seu orgulho, ele tem sentimentos de justiça, porque ele não aceita mais as coisas erradas, nem para ele, nem em volta dele. Porque a justiça é algo soberano. As leis divinas são imutáveis e a justiça divina recai sobre a nossa cabeça. Toda vez que nós oramos ou fizemos algo de errado, a justiça retorna para nós. Aquilo que é nosso retorna para nós. Então, nós temos essa energia conosco. O que é certo e o que é errado. Em busca do bem com as forças eletromagnéticas da alma, nós podemos atrair o bem, atrair a justiça, atrair a bondade e usar essa força eletromagnética para expandir a eletricidade que leva para fora. Então, eu levo para fora o amor, a justiça e a caridade. O médium espírita não tenha medo de ser justiceiro, mesmo de boca fechada, mas você tem que ser justiceiro, porque o que é certo, o que é errado. Amar os inimigos é tirar os obstáculos. Tem o inimigo, ele tem ódio, ele tem rancor, ele tem vingança, e esse inimigo está constantemente vivo ou morto, causando todo esse tipo de dano a mim. Eu tenho que socorrê-lo. Nós temos meios de auxiliá-los. Nós temos meios de socorro. Nós temos toda a nossa bacia das almas. Nós temos a regeneração, a redenção, a lama astral. Nós temos todos os meios de manipular fluidos, desintegrar, solver esses fluidos, para que o bem possa se fazer presente. Como que eu vou me reconciliar com meu inimigo? É socorrer, apresentando a ocasião, evitar palavras e atos que possam prejudicar. Quando que um médium tem uma oportunidade de socorro? Quando esses espíritos vêm até nós, como cobradores, obsessores, vingadores, e eles se manifestam, causando dano aqui, dano ali. É a hora de reconciliar, é hora de pedir perdão, é hora de socorrer, é hora de amparar. É isso que nós somos médiuns. Essa é uma maior bênção. Essa é a bênção, ainda não tão bem compreendida, mas essa é a realidade. Retribuir o mal com o bem é apenas uma troca de fluido. Se uma pessoa má vem até nós e deixa conosco todos os seus olhos ruins, toda a sua inveja, toda a sua maldade, toda a sua maledicência, você tem que solver. Porque você vai ficar com aquilo em cima de você? Aquela pessoa vai jogar uma enxurrada de desgraça em cima de você, vai falar meia hora coisas inúteis e vazias, maléficas, e aí você vai ficar lá com aquilo tudo em cima de você? Ou você vai desmagnetizar, limpar, restaurar, refazer, limpar, higienizar? É isso que médium tem que aprender. É isso que é o dom da mediunidade, é não deixar esses fluidos ruins na nossa casa, socorrer os mortos e falar com os vivos e orar pelos vivos. Para os espíritos é muito diversa a maneira de ver a prova e a expiação, porque nós entendemos, é a missão de socorro, ser superior ao adversário. Isto é a alma, a maior em virtude. Veja bem, a doutrina espírita é a única que explica que nós podemos auxiliar os adversários, inimigos, contrários,
o mal que nós tenhamos feito em outras vidas. Porque não tem como tirar o mal. Ele tem que ser modificado. É algo que ali já está. Ele só pode ser retirado. Todas as almas endividadas, em qualquer situação, quer nas guerras, quer na fome, na miséria, quer aonde ele tenha colaborado com a sua mente maléfica, ele vai voltar e vai ter que retificar até o último tio, a último pingo no J. Não vai ter saída. Por essa razão, cada um de nós se prepara para um futuro mais calmo, mais tranquilo, sem nos complicarmos demais, mas para crescermos. Os inimigos desencarnados, indulgência para com os vivos e mortos. Será sempre a mesma maneira, assimilação e repulsão de fluidos. Nós recebemos os fluidos dos vivos e dos mortos. Através do conhecimento, o espiritismo e das leis das relações entre os vivos e os mortos, podemos fazer do inimigo um amigo após a morte. Como? Pelo socorro e a troca de fluido. Por isso que se fala nas reuniões de desobsessões, nas reuniões de socorro, de amparo aos espíritos, onde nós, médios, socorremos os nossos obsessores, porque isso é o único meio de ser caridoso, de socorrer, de amparar, de aliviar e de acalmar, e é aplacar o ódio, tirar a raiva, arrancar até as raízes. É isso que é ser médium. Pela caridade pode extinguir o ódio, encarnados e desencarnados. E o que é a caridade? É o grande trabalho dos espíritos pelos mortos, pelos vivos. É a nossa mente para o trabalho do bem. É a mente que realiza, é o desejo, é a vontade. É isso que somos, espírita. A grande lei da solidariedade e a fraternidade universal. Nós ainda estamos nos nossos lares, mas o futuro, nós chegaremos a uma fraternidade universal. A nossa mente vai crescer e nós vamos ser capazes de irradiar em longas dimensões para beneficiar a humanidade. Hoje nós estamos aqui beneficiando as paredes da nossa casa. Chegamos na parede da nossa casa para trazer a paz, a harmonia e a alegria. Mas no futuro, quando a nossa mente desenvolver, nós poderemos enviar esses raios de amor para muitos outros lugares. Se alguém nos bater na face direita, apresenta-lhe também a outra. O que é a face? É o ponto de honra, é a suscetibilidade sombria, é o orgulho da exaltação da personalidade, injúria contra injúria, ofensa contra outra, retribuir o mal com o bem. Não resistir ao mal que lhe queiram fazer. Uma pessoa comum, ela não entende isso. Como não resistir ao mal que nos queiram fazer? Esse processo de pensamento, de fluido, de radiações, é o mal. Isso vem. Mas qual é o trabalho nosso de médium? É solver, é desmanchar, é orientar, é esclarecer, é ajudar, é amparar. Se for falar isso daí para outras pessoas que não são espíritas, mas, meu Deus, não resistir ao mal que eu queiram fazer. Como que eu vou deixar o mal entrar na minha casa? Esse orgulho, essa vaidade, esse egoísmo. Está dizendo que esse fluido vai vir. E nós vamos trabalhar com ele. Como que eu vou me livrar de tudo isso? Os fluidos. Do orgulho, da injúria, da exaltação, da suscetibilidade, da ofensa. O mal chega e eu, o que eu faço? O que eu, médium, faço? Eu transformo, eu, médium, elaboro, eu, médium, dissolvo, eu, médium, desmagnetizo, eu, médium, modifico os fluidos malsão. E tudo que é ruim eu transformo em bênção. É isso que é ser médium. É a coisa mais fácil que tem no mundo. O difícil é entender isso. Mas depois que nós entendemos, a nossa mente, ela é gratuita,
Por isso que nos fala, dai de graça o que de graça recebeste. Porque esses fluidos que nós recebemos da espiritualidade maior, é tudo gratuito. Então, nós somos os grandes transformadores de todo o mal sobre a Terra. A outra face, o que seria a minha outra face? A outra minha face, que não é aquela de revidar, mas de modificar, dissolver, transformar e mutar. O orgulho, o pseudo-sábio, o enganador, o duelo, a injustiça. Então, quando nós médios entendemos isso, achamos o achado da vida, a luz no nosso caminho, a esperança, a fé. O que é a fé para nós? No futuro, na justiça divina, que pode dar forças ao homem quando ele mais elevar o pensamento acima da vida material, menos magoarão com as coisas da terra. Então, quando nós temos mais Deus e mais conhecimento, mais guias, mais protetores, mais anjo de guarda, as pessoas fazem as suas maldadezinhas de manhã e na hora do almoço a gente fala assim, à noite eu solvo tudo isso, não vou deixar essa maldade aqui na minha casa, é mais ou menos assim. Aí você vem, naquela hora você não pode, aquela maldade no telefone, aqueles fuxicos, aquela... Aí você fala, bom, até a noite eu já estou dissolvido, já desmanchei, já tive tempo, pronto. É isso que é ser médio. Ser médio não é ficar com isso daí. Isso não pode ficar. Porque se você deixar isso em você, você vai ficar doente. Você vai ficar doente. Escutou o que eu falei? Vai ficar doente. Porque as pessoas, vivos e mortos, enviam esses raios negros para você, escuros, pesados, como dardos, e eles vão afetar onde você está doente. Se você está com problema de garganta, aquele fluido vai ser mais a sua garganta. Se vai no ouvido, vai no ouvido. Se estiver aqui, vai doer mais aqui. Se for na coluna, vai doer a coluna. O médium sabe quando ele recebe mais esse fluido, porque dói os pontos doloridos. Dói o que já está doendo. Aumenta o que está doendo. E ele, se ficar ali machucando, 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 cria doenças mais graves. Médium, não deixe ficar o fluido sobre você. Guerreie contra os fluidos. Seja guerreira. Dissolve, limpa. Seja igual um anjo. Seja um Gabriel, seja um Rafael. Pega a tua espada e põe o brilho e começa a solver toda essa maldade. Faça. É isso que é solver e desmanchar. É tirar o mal das nossas vidas. A vingança, o derradeiro vestígio dos hábitos selvagens, inflama a paixão, a cólera, o ódio, a hipocrisia, a calúnia. Pérfidas insinuações, cria odiosas armadilhas, ataco então na honra e nas mais caras afeições. Isto aqui é grave. Quando os espíritos vingadores, eles vêm até nós, não só criam armadilhas para nós, mentiras, eles criam todo tipo de coisas ruins. E vai atacar o quê? A nossa honra e as nossas mais caras afeições. Vão atacar os filhos. Quando não consegue atacar o adulto, os inimigos atacam as crianças. Isso daí que você tem que entender. Então, os inimigos vivos ou mortos, eles vão usar contra você a mentira e a calúnia. Pérfidas insinuações vão criar odiosas armadilhas e vai te atacar. Quem está falando isso é o Evangelho, não sou eu, não. Eu estou lendo para vocês, isso é o Evangelho. Vai atacar onde? A tua honra e os teus filhos, teu lar, aquilo que te é mais importante. O médium tem que se defender antes disso daí, da desgraça, cair em cima da cabeça dele, as armadilhas e tudo isso. Médium tem que ser esperto e inteligente e trabalhar com a sua equipe de trabalho para manter a ordem e a disciplina. Sem a caridade não há salvação. Que eu transforme
Ser caridoso é isso, é transformar. Caridade não é você dar pão para os outros, não. Caridade não é você dar roupa. Caridade não é você dar cesta básica. Caridade não é você ficar dando comidinha nas ruas para ninguém. Isso aí é dever. Dever e obrigação de espírita. Se alguém passa fome, se alguém precisa de frio, você vai lá e o cobre. Dê a roupa e dê o agasalho. Mas isso não vai resolver o teu problema com os seus vingadores. O seu vingador, você terá que mudar, tirar o fluido, modificar o fluido. Da mesma forma é o ódio. E olha o evangelho. Eu acho interessantíssimo, porque o evangelho é maravilhoso. É apaixonante. Ódio. Tomai, sobretudo, a peito e de frente. Olha só. Olha que quando esse ódio vem, você segura teu peito e pá, bate o ódio bem no peito. Os que vocês viram ódio, desprezo, ultraje e te perseguem. O espírita tem que estar pronto. Pá, bate no peito, tudo aquilo ali. E aí vai entrar o quê? A lei do amor. Quer dizer, o socorro, a mudança, o amor. Que é esse amor? A caridade é o aroma, é o perfume, a hóstia imaculada, a maior partícula, a mais poderosa, a mais sublime, que é o amor de Deus. Então, quando o médium pede o amor de Deus, ele abre todas as dificuldades, todas as resistências. Não tenham medo de suplicar para Deus, mesmo que nós sejamos a pior pessoa, a mais imperfeita, a ruim, mas vamos pedir, porque Ele nos criou e sabe quem somos. Vamos pedir para Ele que Ele abra esse espaço luminoso para nós vencer. O que é luz? Luz é energia, é a massa desintegrada, é a luz. E a massa é a energia condensada. Quando eu libero essas energias, ela se desintegra. E se eu junto, eu a condenso. Se eu junto, eu aperto e condenso. E se eu esparramo, o médium só tem que aprender. Ele segura ou esparrama. Segura o ódio ou ele solve tudo isso. O duelo. O espiritismo apagará esses últimos vestígios de barbárie, não deixar desviar do caminho da retidão. Você vai encontrar pessoas duelistas, pessoas que vão te tirar do caminho, pessoas que vão causar todo tipo de dor, te impedir, te neutralizar, segurar, vão inventar mil coisas para te impedir. E o Evangelho nos diz: não te deixe desviar do caminho da retidão para alcançar a sua missão. Não se importa com os caminhos, com os espinhos. Quer dizer, não te importa se você está sendo arranhada, espizinhada, machucada, que te causa arranhadura. O estúpido amor próprio roçam a sua epiderme, a sua tola vaidade, seu louco orgulho, sem o ferirem, nem impedir de prosseguir a sua jornada. Médium, seja o duelo que os espíritos vivos e mortos queiram te causar. Continue firme e forte no teu caminho de retidão. Limpe o teu caminho. Tire os espinhos. Tire as dificuldades. Nem que te machuque a pele, mas limpa o teu caminho. É isso que médium precisa entender. Como fazer a reparação? É a troca de fluido. Nós temos que banir e modificar os fluidos malsãos. A menosidade, a guerra, a discórdia, o suicídio, a injúria, o gênio violento, o colérico. Médium, ele tem um grande trabalho, a sua missão familiar, ela é gigantesca, é grandiosa, é poderosa, é linda, mas o médium tem que conhecer este caminhar. O que eu preciso para cumprir e prosseguir a minha missão? Mutar, modificar, elaborar, banir e impedir. O que vai me impedir? O pânico, a tristeza, a miséria, todos os pontos que podem me enganar. O duelo, a cólera. O médium não pode deixar isso cair sobre ele. É isso que seus inimigos vão enviar para você.
E é isso que seus inimigos vão te impedir da sua jornada. Vão criar todo esse tipo de celeuma na sua vida. E você tem que tirar isso. E é isso que é ser espírita. É isso que é caminhar dentro do espiritismo. Então, nós vamos socorrer os espíritos para as colônias espirituais. Isso aí é muito importante. Nós temos essa colônia aqui, volta ali Essa colônia espiritual, ela é uma gracinha, ela é uma colônia em alto mar. Veja bem, aquelas famílias que são muito complicadas, briguentas, desajustadas, que sempre estão em guerra, a gente põe essa família, uma ali, outro aqui, aí reúne a família para estudar o evangelho, reúne a família, né, para a gente estar presente. Você pode ver que ali pode ser uma colônia para criança, para velho, para adolescente, de aula, uma faculdade, uma pesquisa. Olha quantos meios nós podemos fazer. Então, são interligadas. Essa colônia espiritual posterior, que está aqui, que ele colocou e tirou ela aqui. Vou voltar outra hora para falar nas colônias espirituais, que elas são muito importantes. Então, neste momento, nós vamos fechar o nosso trabalho e eu vou passar ele uma outra hora que nós tivermos um tempinho, isso daqui. E vocês leiam com atenção a finalização deste trabalho. Espíritas, amai-vos. Significa que nós devemos pedir para retirar do espiritismo o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o desamor, o desafeto, os faniquitos. Espíritas instruídos. Somos nós ficarmos evangelizados, sermos bons, sermos benévolos, caridosos, para aprender a trabalhar. É isso que o Espiritismo espera de cada um de nós. Então, uma boa noite para todos e que a paz nos envolva, agora e sempre.